Tadel nada mais é do que um treinamento avançado para a liderança, e você pode aplicar essas verdades não só no ministério, na visão, mas na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, faculdade, aonde você viver, você pode aplicar esses princípios. E eu queria compartilhar a segunda parte da palavra que eu trouxe há uns domingos atrás, ano passado, em dezembro, do ano passado. E eu falei como valorizar as pessoas à sua volta. Eu falei a primeira parte, e aí eu disse que um dia, quando eu tiver a oportunidade de ministrar a segunda parte, eu vou ministrar, e hoje Deus deu essa graça de ministrarmos a segunda parte. Mas só recapitulando aquilo que nós falamos, o texto está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, eu vou ser bem prático, rápido, no sentido dessa recapitalização, pelo fato de que a gente já ministrou e muitos já estiveram aqui. Se você não pôde assistir, entre lá no YouTube, no Paz São Paulo, que você pode verificar. Filipenses 2, versículo 3, na versão NVI, diz o seguinte: nada faça por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente considere-se o outro superior a vocês mesmos. Então, querendo ou não, essa carta nos ensina para nós não sermos nem egoístas, nem ambiciosos, mas sempre considerar o outro superior a nós mesmos. Em outras palavras, Deus não se alegra que nós venhamos querer algo para nós, mas nós devemos querer algo para o corpo, para a igreja. Como nós fazemos parte do corpo, Deus quer que a gente edifique o corpo. Eu edificando o corpo, eu sou também edificado. E nós sabemos que o egoísmo, a vaidade, ela, querendo ou não, ela faz parte da obra da carne. Gálatas 5, verso 20, fala sobre isso. E quando eu promovo o outro, eu considero o outro superior a mim mesmo, não é que os outros são superiores, mas quando eu reconheço a grandeza que o outro pode nos ensinar, nós estamos construindo, edificando o corpo, o corpo da igreja, o corpo de Cristo. Aí eu falei sobre alguns pontos. O primeiro ponto que eu falei sobre tipos de chaves que nós podemos abrir para entrar no coração das pessoas. Tipo de chaves que eu posso usar para me envolver ou me relacionar com as pessoas. E eu falei que a primeira chave que eu posso abrir para me relacionar com as pessoas é: comece por você mesmo. Nós precisamos partir de um ponto de partida. Por exemplo, quando nós chegamos na Paz Church, nós não somos logo envolvidos na obra no reino. Primeiro a gente envolve as pessoas, recebe as pessoas, ganha as pessoas, consolida as pessoas, aí edifica. Depois que a gente vai ajudar. Então, as pessoas que estão chegando, talvez vocês, eu principalmente, quando eu cheguei na Paz Church, eu vim arrebentado. Eu vim no processo de restauração. Minha vida precisava ser transformada. Novo e um convertido. E a Paz Church me recebeu, me amou, cuidou de mim. No processo, depois que ela foi me qualificando e me ajudando. Por isso que nós precisamos começar por nós mesmos. Antes de eu ajudar alguém, primeiro eu preciso ser ajudado, me ajudar. Então, não se pode ser feliz sem ser saudável. Você não pode dar o que não tem. E também tem uma frase que diz: você obtém o melhor dos outros quando você dá o melhor de si mesmo. Então, para eu dar o melhor de mim, eu preciso ser cuidado. Quando eu estou sendo cuidado, eu estou restaurado, eu posso dar o melhor de mim para os outros. Falei também de algumas coisas, como ser bem-sucedido, reconhecer seu valor, aceitar seu valor, aumentar seu valor e acreditar no seu valor. Reconhecer quem você é em Cristo. Aceitar o seu valor, muitas vezes, mesmo diante das dificuldades, você saber quem você é. Aumentar o seu valor, mudança de hábito. E acredite no seu valor, está relacionado quando você amadurece, que você reconhece, que você aceita, que você aumenta quem você é, você amadureceu e você pode acreditar naquilo que Deus está fazendo. Por isso que nós pegamos as pessoas, a gente cuida das pessoas, a gente edifica, consolida, depois a gente capacita, porque as pessoas já estão sendo restauradas, ajudadas, depois elas começam a ser úteis na vida dos outros. Falei também de praticar a regra dos 30 segundos. Primeira impressão que fica: você não é um produto ser vendido, não é isso. Mas as pessoas estão te avaliando maneira de falar, maneira de se expressar, avaliando maneira de vestir, avaliando quem é você, quer ouvir sobre você.
Então, nos 30 segundos, você está vendendo uma autoimagem sua. Mas esses 30 segundos, você tem que promover para o outro o quê? A atenção, a afirmação e a admiração. São chamados 3 As. Falei também sobre a terceira chave. Deixa as pessoas saberem que você precisa delas. Né? Não é o que eu preciso, mas mostrar para as pessoas que eu preciso delas. E antes de eu dizer para as pessoas que eu preciso delas, primeiro eu tenho que ouvir o que ela deseja, falei sobre isso, e depois ouvir o que ela espera da gente. No processo de ganhar confiança, ganhar o respeito, a admiração, aí você pode dizer, eu preciso de você, eu posso contar com você. Por isso que quando eu aprendi esse princípio há muitos anos atrás, quando eu recebo alguém que eu vou cuidar daquela ovelha, eu não já chego dizendo, cara, eu estou com expectativa em você, nós vamos crescer, nós vamos ver o reino ser edificado, você vai ser usado. Jamais, eu vou matar a pessoa. Pelo contrário, antes do que ela pode dar, o que é que eu posso oferecer? Cuidar dela. E nesse caso, a gente só pergunta o que é que ela deseja, o que é que ela espera, o que é que ela anseia. Depois a gente pergunta, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Depois que a gente ganha confiança, o respeito, aí você já está consolidada a pessoa, já está edificada a pessoa, qualificada, treinada. Aí você diz, agora, o que é que você pode oferecer para o corpo de Cristo, para o reino de Deus? Ontem eu estava com um casal precioso, e esse casal está uma bênção, está viajando, voando alto, né, sendo usado. E eu disse, e agora, depois de tudo que vocês viveram, o que é que você acha que Deus quer para vocês? Aí eles falaram, pastor, eu quero ser usado, minha casa está aberta, eu quero um life group aqui em casa, tanto para os meus filhos como para a gente, eu quero ser líder e tal, e tal, e tal. Beleza, pois eu preciso de você, vamos edificar esse reino de Deus. Falei também sobre, crie uma recordação e lembre-se dela com frequência. Aí eu falei dicas para criar recordações, iniciativa, tempo, planejamento, criatividade, experiências e lembranças, e reviva os momentos. Falei sobre esses pontos. E tinha finalizado essa palavra como, não tente conseguir um tempo de qualidade para criar lembranças, se não estiver disposto a investir a qualidade de tempo necessário para tanto. Só que hoje eu quero compartilhar outras dicas de como valorizar as pessoas. E agora eu quero compartilhar a segunda parte da mensagem que fala como valorizar as pessoas à sua volta, parte 2. Não tinha Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3? Eu vou falar, vou dar só essa palavra, não vai ter mais 3, 4 não, tá bom? Primeira dica, ou a quinta dica, dando continuidade. Quinta chave, elogie as pessoas em público. Elogios verdadeiros. Tem um pensamento de Publicio Ciro que diz o seguinte, censure teus amigos em particular, louve-os em público. Quer ensinar? Chama para perto. Quer orientar? Chama para perto. Não exponha a pessoa na frente dos outros. Conversa no secreto. E abra o que você acredita que a pessoa pode melhorar. Quer censurar, quer exortar, quer ensinar, quer confrontar, quer admoestar, quer encorajar. Chama para perto. Só você e ela. Agora, quer reconhecer, quer valorizar? Gente, quero falar do fulano. Gente, pensa no cara legal. Eu dei até um exemplo na última palavra do pastor Giovanni. Pensa no cara que edifica a gente. Quem tem problema de autoestima, uma estima ruim, chega perto dele, sai com um problema, desce daí, desce. Porque ele empodera a gente, ele enaltece a gente. Por isso essa importância de valorizar as pessoas em público. A maneira mais direta de conquistar as pessoas é através de elogios e de afirmações. Agora, elogios verdadeiros, não demagógicos, não irônicos, mas verdadeiros, que empodere a pessoa. Porque, vamos imaginar, a pessoa vem arrebentada do dia de trabalho, vem cheia de problema de casa, passa a semana toda naquela dificuldade, aí você vai para um lugar para ser edificado, você vai ser exortado, ninguém quer. Agora, quando você vai para um lugar que as pessoas te empoderam, que reconhece o seu valor, você sai mais leve. Parece que alguém tirou um peso das tuas costas. Agora, por que o elogio é tão importante, gente? Vejamos alguns motivos que o elogio é tão importante. Primeiro,
As pessoas querem sentir que possuem valor. Quando você elogia alguém, as pessoas se sentem valorizadas, reconhecidas. Se nós não valorizarmos, se nós não reconhecermos, se nós não elogiarmos as pessoas que caminham com a gente, não é que toda hora eu vou ficar elogiando as pessoas, não é isso. Mas eu reconhecer o valor das pessoas, elas vão nos deixar e procurar outra pessoa que reconheça isso. E se muitos ainda não nos deixaram, é porque não encontrou alguém que o reconhecesse. Agora, quando você reconhece, elogia e valoriza, as pessoas não nos deixam e continuam firmes. Eu dei até a ilustração da minha filha quando fez 15 anos. Minha filha hoje tem 18 anos. No 15 anos dela na pandemia, eu preparei toda uma estrutura para ela, emocional, não podia fazer aniversário, nem debutante. Achei bom, não gastei tanto dinheiro, né? Não precisei trazer sogra, sogro, pai e mãe. Economizei um dinheirinho bom. E aí eu fiz uma festa para ela em casa. Comprei um buquê de rosa, fiz um café da manhã, dei um chocolate para ela, coisa mais linda do mundo. Fiz tudo para ela ser uma princesa. Café da manhã. E ela ficou emocionada, chorou. E aí preparei um almoço com ela, só nós dois, para afirmar, para mostrar para a sociedade que ela é uma mulher naquele dia. E afirmei minha filha. Quando, lá pela parte das 10 horas, alguém telefona, mas pai, é o coleguinha da escola, que ele sabe que é meu aniversário hoje, ele quer falar comigo lá no portão. Eu pensei por dentro, quem é esse filho de uma mãe para eu dar um sumiço nele? E eu disse, não, filha, vai lá, vai lá. E aí ela foi. E ela voltou e disse, pai, era o coleguinha e me deu uma caixa de chocolate. E ela nem deu importância. Não é que não era importante a caixa de chocolate, mas o que eu tinha feito para ela era mais importante. Então, a gente precisa valorizar as pessoas para que outros não valorizem mais do que a gente. E eles não nos abandonem. As pessoas querem se sentir valorizadas. Segundo, elogio afirma o valor das pessoas e as fortalece. Quando você reconhece a pessoa, você fortalece quem ela já é. Às vezes ela não vê isso nela, mas você que está fora da caixa, você percebe. Poxa, cara, como você está melhor, como você está mais magro, como você está mais bonito, como você é uma pessoa preciosa, como Deus quer te usar. E a pessoa começa a ver, sério, é isso? É mesmo? Sou isso mesmo? Então ela já é aquilo, só que ela não reconhece. Mas quando você fala isso para ela, você afirma, você empodera. Esta afirmação é a confirmação de uma verdade que você fixa no coração dessa pessoa. Por isso a importância de nós sabermos dar palavras de edificação na vida das pessoas. Escreveu George M. Abbas, um colunista americano, que ele diz o seguinte: existem pontos fortes na vida de todos nós, e a maioria deles veio à tona graças ao encorajamento de alguém. Em outras palavras, se você é o que é hoje, é porque alguém acreditou em você e te encorajou e te empoderou naqueles pontos que você é bom. Se você é uma pessoa comunicativa, porque alguém falou, cara, você se comunica bem. Se você é uma pessoa dinâmica, alguém te falou, você é dinâmico. Então, se nós temos pontos fortes hoje, é porque, com certeza, alguém nos encorajou nesses pontos. Elogios em público são os mais eficientes. Quando você dá algo em público que é verdadeiro, você empodera as pessoas. Quando você fala verdades, isso edifica as pessoas. Agora, qual foi a última vez que você elogiou em público pessoas que caminham ao seu lado? Qual foi a última vez que você elogiou em público o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge? Nós temos a tendência de reconhecer os outros, esquecemos de reconhecer os que estão próximos a nós. Em outras palavras, valoriza os de fora, mas não valoriza os de casa. Sua principal igreja, sua principal célula, life group, sua principal ovelha, são os de casa. Reconheçam todos, empoderem todos, mas qual foi a última vez que você empoderou os que estão ao seu lado? Sexta chave, dê aos outros uma reputação a zelar. Dê aos outros. Goethe fala o seguinte: trate o homem como ele aparenta ser e você irá piorá-lo.
Trate-o como ele já tivesse alcançado o seu potencial, e ele se tornará o que pode e deve ser. No natural, ele é aquela pessoa, e muitas vezes você, falando como ele já é, pode piorar. Mas se você começar a ver além do que ele é, isso vai empoderar ele. Então, dê aos outros uma reputação. Dê aos outros. E como é que eu vou encontrar? Se quisermos dar aos outros uma reputação a zelar, algumas dicas, algumas sugestões. Faça bom juízo das pessoas. Sempre faça o bom juízo das pessoas. O desempenho das pessoas está alinhado com a maneira como elas percebem as expectativas que os outros têm delas. Em outras palavras, suas ações, suas realizações estão de acordo com o que elas acreditam, que esperam delas. Quando você acredita nas pessoas, quando você vê potencial nas pessoas, pode até ser que ela não viu nela isso, mas aquela expectativa, aquele empoderamento, aquela ação que você acredita, faz ela ser. Quantas vezes eu vi meu pastor chegar para mim e dizer, cara, você vai longe. Eu? Sério? Sério. Quantas vezes eu vi meu pastor me ligando, cara, eu acredito em você. Eu sonho com você. Não é que ele tem sonhos comigo, gente, não é isso. Eu sonho com você de ver coisas na sua vida. E eu venho de uma realidade onde eu não via isso em casa. E muitos aqui não são diferentes do que eu era. Não era afirmado, não era encorajado, não era edificado, não era empoderado em casa. E às vezes se entrega por carências emocionais. E eu vi fora de casa alguém que acreditou. Então, as ações, as expectativas que você gera para outras pessoas, vai fazer com que elas se tornem aquilo. Demonstre o juízo de que você faz das pessoas com ações. Não é só o que você fala. Pratique essas ações. Quando você diz que ama a sua ovelha, qual a relevância que essa palavra amor tem se você não praticar o amor na prática e na verdade? Quando eu digo para a minha ovelha, eu te amo, a melhor maneira dela ver e entender esse amor é quando ela precisa da gente no primeiro momento e você está disposto a ajudá-la. O que adianta eu dizer eu te amo, mas quando ela precisa, você nunca está disposto? O que adianta dizer para a nossa esposa, para o nosso marido, no caso das mulheres, para os nossos filhos, eu amo você, eu amo vocês, mas na necessidade, no momento que eles precisam, a gente nunca está disposto. Nós precisamos gerar em nós uma ação para eles entenderem o amor que nós temos por eles. Esses dias eu vi uma ovelha precisando de mim, uma necessidade dela. E essa ovelha é muito amada pela gente. E ela disse, pastor, eu preciso de você, você pode me ajudar nisso? Eu quero sua ajuda, você faz isso, eu gostaria que você pudesse me ajudar. Eu fui fazer o que ele precisava. Para mim foi custoso, para mim foi demorado, investi um tempo na minha família, paguei um preço, mas a pessoa se sentiu amada por mim, valorizada, porque eu saí do meu conforto, saí da minha casa, investi o meu tempo na vida dela, e ela se sentiu amada. Isso é a forma da gente dizer, eu te amo. Depois agradeceu e disse, não, eu só apenas estava dizendo para você que eu te amo. Qual foi a última vez que você disse para as pessoas que você ama? Não em palavras, mas em ação. Muitas vezes, eu vi meu pastor chegando para mim dizendo, eu te amo sem falar nada. Quando eu mais precisava, ele estava disposto. Muitas vezes financeiramente, emocionalmente, no meu casamento, quando eu tinha crise, eu digo, se abaixo de Deus e da maturidade, se não fossem os meus pastores, eu não estaria casado com a minha esposa hoje. Porque cearense é bicho teimoso, né? E eu era teimoso. Mas graças a um homem que acreditou e demonstrou amor através da ação, fez uma grande diferença. Dizer que ama sem demonstrar o amor, sem praticar, sem ação, não é amor.
Outra coisa também, ignore o passado das pessoas e dê a elas uma reputação para o futuro. Jabes, ele tinha aquele nome porque foi dores, e a vida dele não era boa. Tem um livro, A Oração de Jabes, e uma oração curta, pequena, que ele pediu a Deus para que Deus mudasse a história dele, e Deus mudou. Barnabé, enquanto todo mundo tinha medo de Saulo, que era o Paulo, ele foi lá e ajudou Paulo. João Marcos, quando foi embora da missão, Paulo não queria mais ele, Barnabé se afastou de Paulo. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. Fazer missão, acreditou. As pessoas que chegam na igreja, elas chegam desacreditadas. Se nós não acreditarmos, o diabo pega e leva elas. Quantos de nós não chegaram arrebentados? Eu digo sempre que a maioria dos pastores da Paz Church, dentro e fora de São Paulo, foram pastores que não foram formados em púlpito, em cursos teológicos, em escolas, mas foram formados no dia a dia, mas porque alguém acreditou neles. A maioria dos líderes que estão aqui, a maioria de vocês que estão aqui, ou todos vocês que estão aqui, hoje estão aqui porque alguém acreditou em vocês. E quantos estão lá fora nos Life Group que não estão aqui ainda? Quantos estão fora da igreja que não estão na igreja ainda porque precisam que a gente acredite nelas? Por isso essa importância, ignore o passado das pessoas. Dê a confiança a elas. Acredite nelas. Dê à pessoa um novo nome, um novo adjetivo. Mude a história das pessoas. Se antes era uma pessoa preguiçosa, diga para ela, você é uma pessoa corajosa. Se antes ela procrastinava, diga para ela, hoje você é uma pessoa que é determinada, que é proativa, que faz as coisas acontecer. Mude a perspectiva, dê um novo nome, um novo adjetivo àquela pessoa. Existe um que chama da regra dos 10 anos. Essa regra é uma pesquisa americana que diz que todos os grandes executivos, todos os grandes trabalhadores que desenvolvem um bom trabalho, eles levam 10 anos para ser bom naquilo que eles fazem. Agora, o que faz as pessoas fazerem menos tempo é quando elas começam a ser reconhecidas. E quando esse reconhecimento vem de pessoas a qual elas se espelham. São referenciais, são mentores. Então, quando você quer trabalhar na vida de alguém, você começa a acreditar e aquela pessoa espera de você algo que edifique a vida delas, elas vão se tornar boa, melhor em menos tempo, por causa do empoderamento, do reconhecimento. 7ª chave, que é a segunda de hoje. Diga a palavra certa na hora certa. Às vezes a gente mata as pessoas porque falou na hora errada. E disse na hora errada. Falou erradamente. Tem um pensamento que diz o seguinte: nenhuma prosperidade é tão elevada e firme que não possa ser abalado por algumas poucas palavras. E não há desgraça que não possa ser redimida pela palavra certa. A gente pode amenizar uma tristeza com uma palavra, uma perda com uma palavra. Mas a gente pode destruir um progresso, um sucesso, com uma palavra. Chegou perto de uma pessoa que é invejosa, que nunca acredita em nada, você compartilha um sonho para ela, ela já mata aquele teu sonho? Uma palavra. Não sei, será que vai dar certo? Ah, não, acho que não. Matou. Agora, vê alguém sofrendo, você dá uma palavra de conforto, de consolo, você diminuiu a dor daquela pessoa, por causa de uma palavra. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Na NVI diz o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O que está saindo da nossa boca? Qual o valor que dizemos e quando dizemos? Quando eu estou dizendo algo, qual o valor que essa palavra tem? Lembra que todos nós que estamos aqui somos influenciadores em alguma área na vida de alguém.
a gente tem um peso muito grande do que a gente fala e de como a gente fala. É importante entendermos que a palavra errada, dita na hora errada, ela é desestimulante. A palavra errada, dita na hora certa, ela traz frustração. A palavra certa, dita na hora errada, ela confunde. Mas a palavra certa, dita na hora certa, elas nos incentivam. Em outras palavras, nós temos que saber o que dizer e quando dizer. Por isso a importância de estarmos atentos ao tempo e ao lugar. Quando eu falo ao tempo, eu não falo só do tempo relógio ou da hora, mas eu falo da caminhada, eu falo do espaço de confiabilidade. Por isso eu quero dar 3 dicas em forma de perguntas para sabermos a hora de falar com a pessoa. Que dicas são essas? Eu penso o seguinte: quando eu vou trabalhar com alguém que eu quero dizer algo para a pessoa, em relação ao tempo, eu penso assim: é o momento para eu ensinar, para eu exortar, para eu falar algo, para eu admoestar, para eu corrigir alguém? Eu faço a pergunta para mim. A pessoa está disposta a me ouvir? Ela está disposta a te ouvir quando você quer falar algo? Ou você está dando pérolas aos porcos, ou você está edificando alguém. Ela está disposta a te ouvir, a receber essas verdades? Você irá ganhar o coração da pessoa, ou você vai ganhar a aversão da pessoa? Porque às vezes a caminhada está legal, aí você diz algo na hora errada, você não criou um aliado, você criou um inimigo. Ele vai te defamar para todo mundo. Aquele pastor não me ama, aquele pastor quer meu mal, aquele pastor não liga para mim, ele disse que eu não vou fazer isso, que eu não tenho que fazer isso e tal. E agora, em relação ao que falar, eu penso assim: como falar a palavra certa? Fale sempre com o coração. Coloque o seu coração na pessoa, ou peça a Deus que Deus faça com que ela entenda que você está colocando o seu coração na vida da pessoa. Tenha empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. Por isso que eu gosto daquela passagem de Coríntios que diz o seguinte: naquilo que você foi consolado, você vai consolar. Porque quando você consola alguém que vive o que você já passou, você sabe o que é aquilo. E você tem uma dor por aquilo. Você tem um entendimento. Se coloque no lugar dela. Por isso nós precisamos entender a hora de falar, para quem eu estou falando. Reconheça o poder da palavra certa na hora certa. Se eu falo na hora certa, para a pessoa certa, no tempo certo, eu vou empoderar a pessoa, eu vou edificar a pessoa. O que eu gostaria de ouvir, o que eu precisaria ouvir, se estivesse no lugar da pessoa? Eu penso assim: o que é que eu preciso? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa que eu estou trabalhando, o que é que eu precisaria ouvir? Que verdades são essas? Como eu gostaria de ouvir essas verdades? De que maneira? E uma dica sempre faça: não imponha regras, não diga o que ela tem que fazer. Diga como sugestões. Nós não somos dono de ninguém. As ovelhas, elas não são nossas, elas são de Cristo. Se nós não cuidarmos bem delas, Deus tira daqui e coloca ali. Então diga sempre como sugestão. Sua esposa, seu marido, seus filhos, ensine-os. Lembre-se, não é o que você fala, e sim como você fala. 8ª chave, terceira dica de hoje: encoraje, estimule, incentive, edifique o sonho de outras pessoas. Nós temos a tendência a dizer o seguinte: cuidado com quem você vai falar o que você sonha. Não é verdade? Lembra de José, foi falar para os irmãos, falou para as pessoas erradas, deu no que deu. Agora, você líder, que está ouvindo o sonho das suas ovelhas, você tem tido cuidado com o que as ovelhas estão te falando? O que você está fazendo com os sonhos que você escuta das suas ovelhas? O que você está fazendo com os sonhos que você escuta dos seus filhos? O que você está fazendo com os sonhos que você escuta do seu cônjuge? Cuidado, líder.
Nós podemos edificar uma vida, mas também nós podemos matar aquela vida. Então, como é que nós podemos ajudar as pessoas que estão caminhando com a gente, que estão compartilhando os sonhos dela com a gente, em realizar os seus sonhos? De que maneira? Primeiro, eu quero que vocês entendam que é um privilégio ter alguém que compartilha os sonhos dela com a gente. Primeira coisa, se ela compartilha os sonhos dela com você, é porque ela acredita que você pode ser alguém que possa empoderar os sonhos dela, ou que possa ajudá-las. Por isso que é importante entendermos que perder um sonho é uma grande perda. Se a nossa ovelha perder o sonho, é porque nós não ajudamos como nós poderíamos ter ajudado. Tem um pensamento que diz: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda é quando algo morre dentro de nós, ainda enquanto estamos vivos. Quando Deus nos dá um sonho, e aquilo morre dentro da gente, mesmo a gente em vida, isso é triste. Quantos sonhos o diabo tem matado, muitas vezes em nós mesmos. E quantas vezes nós podemos ajudar esses sonhos a voltar a reviver na vida das pessoas a qual estão com a gente. Encorajar os outros a perseguir seu sonho é uma dádiva maravilhosa. Você tem encorajado as pessoas que caminham com você a correr atrás dos seus sonhos, a realizar seus sonhos? Uma vez que os sonhos estão no âmbito da nossa alma, precisamos fazer tudo ao nosso alcance para ajudar essas pessoas. Então, como fazer isso? Como ajudar essas pessoas a alcançar os seus sonhos? Primeiro, estimule as pessoas que dividam os sonhos dela com você. Pergunte no dia a dia: cara, quais são os teus sonhos? O que eu posso fazer para ajudar nos teus sonhos? Estimule. Encoraje as pessoas e os sonhos dela. Diga o seguinte: esse aqui é um sonho bom, e eu tenho certeza que você irá conseguir. Você está acreditando nos sonhos dela, mas você está empoderando elas a realizar os seus sonhos. Porque muitas vezes os sonhos são realizáveis, mas você não acredita na pessoa que está sonhando com esse projeto. Então acredite nos sonhos delas e acredite nelas para realizar os seus sonhos. Pergunte quais são os obstáculos que elas terão de vencer para realizar. Não é o que está enfrentando, é o que elas terão de vencer. São mensagens subliminares. Esses dias eu vi uma manchete que diz: policial matou o homem por abusar uma mulher. Não é policial matou o homem. Policial matou o bandido por abusar uma mulher. Uma mensagem subliminar, ou deveria ser: homem matou o homem por abusar uma mulher. Mas quando a pessoa diz policial matou o homem, está dizendo o quê? Que policial é errado ter matado o homem. Não é certo o que ele fez. Mas às vezes uma mensagem subliminar faz a diferença. Por isso que não é os desafios, não é o que ele irá enfrentar, é como ele irá vencer aquilo que Deus tem para ele. Quais são os obstáculos que você irá ter que vencer? Estou aqui com você, bora lá junto. Vamos crescer juntos. Nós temos 2024 para realizar esse sonho na sua vida. Vamos lá. Existe sonho a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, 1 ano, 2. Médio prazo, 3 a 5. Longo prazo, acima de 5 anos, 10 anos. Por aí vai. Então, pergunte às pessoas. Ofereça ajuda. E oferecer ajuda não é ouvir o sonho dela hoje, daqui a 2 anos, perguntar: e aquele sonho? Não. Oferecer ajuda é dizer: cara, mês passado nós falamos desse seu sonho, como é que está? O que você está fazendo para conquistar? Vamos lá. Eu chego para o meu pastor, eu digo alguns sonhos que eu tenho, ele me ajuda. Vez ou outra ele pergunta: e aí, como é que está essa área? Não, está legal, me ajuda mais. Eu quero realizar sonhos da minha filha. Minha filha tem sonhos de ser escritora, ela gosta muito de ler, e eu estou empoderando minha filha. Eu disse: filha, o primeiro livro que você escrever, eu que vou financiar. E ela se empodera todinho. Fica toda prosa. Quais são os sonhos que você está ajudando pessoas a realizarem? Esforce-se diariamente para ser um construtor e não um destruidor de sonhos. Nunca condene os sonhos das pessoas que estão compartilhando com você. Se você não pode ajudar,
Agora, se as pessoas acreditam em você, empodere as pessoas. Seja cuidadoso com os sonhos que você tem ouvido e mantenha-se confiável. Se o sonho é pessoal, não fique passando para as pessoas que não pode ajudar nos sonhos dela. É igual fofoca. Se eu não posso ser parte da solução, por que eu vou ficar falando? Se o fulano não pode ser parte da solução, por que eu vou falar o sonho de alguém que me confiou para outra pessoa? Nona dica: acredite ou dê crédito às pessoas. Não espere, dê crédito o mais rápido possível. Eu digo o seguinte: recompense seus colaboradores, suas ovelhas, seus amigos, enquanto o suor ainda estiver na testa deles. Uma das melhores horas para reconhecer o esforço de outra pessoa é quando há o envolvimento, o engajamento, o sacrifício ainda está fresco. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava de manhã, de tarde, eu dava 11, 12 aulas por dia, e estava tendo um congresso lá em Boa Vista, e eu era responsável para ganhar recursos para o congresso, patrocínios, e eu trabalhava de manhã e de tarde, eu não era tempo integral, e eu trabalhava nas minhas horas vagas, atrás de recursos. E nós conseguimos muito, na época, conseguimos muito recurso. Nas minhas horas vagas eu conseguia. Só que eu estava tão cansado, mas eu estava tão feliz do que eu estava fazendo, mas fisicamente eu estava baqueado, estava muito cansado. E nós estávamos numa comemoração, e eu estava cansado, e diante de Deus, e das pessoas que estavam no auditório, o meu pastor gerou um ar em mim de empoderamento, porque ele reconheceu o trabalho que eu estava fazendo. O suor estava ali derramado ali, a pegada estava grande, mas alguém reconheceu o trabalho que estava sendo feito. Qual foi a última vez que você reconheceu o trabalho de uma ovelha, de alguém que está ao seu lado, quando ela estava pegando no arado? Qual foi a última vez que você disse para sua esposa: amor, obrigado pelo almoço, pelo jantar que você fez, estava delicioso? Qual foi a última vez que você reconheceu quando ela arrumou a casa toda e você dizer: amor, parabéns? Porque a tendência nossa é dizer: a casa está bagunçada, mas nós esquecemos de dizer quando ela está arrumada. Qual foi a última vez que você parabenizou o seu filho por ter arrumado o quarto dele? A gente só diz: que quarto bagunçado. Nós precisamos reconhecer as pessoas quando elas fazem algo. Não é que é a obrigação dela. Eu brinco com os meus filhos, quando eles tiram nota boa, eu digo: não foi mais do que a obrigação. E aí eles nem falam mais. Quando eles dizem: pai, nós tiramos nota boa, mas não é nossa obrigação. Mas é uma brincadeira interna. Diz: não, filho, papai está brincando, vocês estão de parabéns. Eu sei que vocês vão longe. Qual foi a última vez que nós reconhecemos o trabalho de outra pessoa? Diga na frente das outras pessoas. Quando se dá crédito aos outros diante de seus colegas e entes queridos, o valor do elogio se multiplica. Em outras palavras, quando eu falo para a pessoa sobre o que ela está fazendo, legal, foi ótimo. Mas quando eu reconheço diante de todos o que ela está fazendo, melhor ainda, empodera mais ainda. Eu vejo o pastor Ebe tem essa graça, o pastor Giovanni tem essa graça, o pastor Sabá tem essa graça. Quantos homens de Deus têm essa graça? Ouvir um reconhecimento de um pastor Ebe, legal, mas diante de pessoas é maravilhoso. Até porque nós somos humanos. Existe o grau de empoderamento, existe o grau de ficar feliz, mas existe o grau de maturidade de saber administrar esse reconhecimento. Ouvir algo diante de muitas pessoas de quem é importante é maravilhoso. Outra coisa também, dizer que até mesmo, coloque no papel também, gente. Escreva para as pessoas no papel. Deixa eu contar um segredinho, homens. Toda vez que eu ia trabalhar de manhã, saía de casa às 5h30 para dar aula, como eu trabalhava com um professor, tinha pincel, aquele canetão, eu escrevia no espelho do banheiro: I love you, tchutchu, você é a mulher da minha vida, desenhava os corações, e dizia um monte de frases. Ia trabalhar. Não era todo dia, tá, gente? Que é para não acostumar mal o cliente.
ia trabalhar. No trabalho, pouco tempo depois, minha esposa me ligava. Ai, amor, ai, a noite era um mar de rosa, gente. Era love, love. Mas por quê? Porque eu escrevi. Qual foi a última vez que você escreveu um bilhete para a sua ovelha? Empoderando ela. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem de áudio para aquela pessoa, digitou algo para ela, reconhecendo o trabalho dela? Nós precisamos valorizar e reconhecer o trabalho das pessoas. E para finalizar, eu vou ser bem rápido nessa aqui. Encontre a chave para o coração das pessoas. 10ª chave. Última chave. Encontre. Aceite os fatos que as pessoas são diferentes. Não queira agir com João, com Pedro, igual você age com Zé. Cada um é diferente. Cada um tem uma linguagem, um temperamento, uma maneira diferente. Encontre as chaves para o coração das pessoas fazendo perguntas. Pastor, como é que eu vou conseguir acessar o coração da minha ovelha, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, do meu colega de trabalho, do meu patrão, do meu colaborador? Faça perguntas. Agora não faça pergunta como uma entrevista, tá? Vou fazer quais são as perguntas para você. Faça perguntas para ela como? Quais são os seus sonhos? Quando elas compartilham os sonhos dela, é porque ela acredita que você pode realizá-los. Outra pergunta, o que faz você chorar? Quando ela diz aquilo que faz ela chorar, é porque ela está confiando em você. Gera-se empatia. Outra pergunta, o que faz você feliz? O que traz alegria ao coração dela? Outra pergunta, quais são os seus valores, os seus pontos fortes? Aquilo que faz ela dizer quais são os valores dela, é porque ela confia, ela chegou no nível de intimidade que ela vai dizer naturalmente. Como é o temperamento dela? Como é que é o seu temperamento? É sanguíneo, é melancólico, é fleumático, é supino, é colérico? O que é o seu temperamento? Às vezes a pessoa nem fala, você percebe. Mas essas perguntas devem ser naturalmente, proposital, mas naturalmente. No discipulado, num pastoreio, num relacionamento, numa pizza, numa comunhão, fala com ela. Quando ela começa a abrir o íntimo dela, gente, faz uma grande diferença. Estabeleça uma base comum, gente. Em outras palavras, um ponto de partida. O combinado não sai caro, gente. E para finalizar, entenda que as pessoas mudam com o passar do tempo. A forma como você ajudava aquela pessoa no passar do tempo, a mudança, a diferença. Eu quero dizer para vocês o seguinte: pessoas são diferentes. Nós precisamos ganhar o coração delas, nós precisamos ajudá-las. E se eu ganhar a pessoa, pode ter certeza, eu vou ganhar um parceiro. E nós podemos edificar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe, um excelente domingo, um excelente culto de celebração. Fiquem com Deus, queridos.